Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pobreza em Diálogo, um podcast da EAPN Portugal. Hoje vamos falar da dimensão europeia do combate à pobreza e à exclusão social. Um tema que vem mesmo a propósito, porque dados do Eurostat de 2023 diziam que quase 100 milhões de pessoas estavam em situação de pobreza ou de exclusão social na Europa. Quase um quinto da população europeia. São temas para discutir com Juliana Santos Valgren, diretora da EAPN Europa, Paulo Cruz, sociólogo do Departamento de Investigação e Projetos da EAPN Portugal, e Hélder Ferreira, diretor de Políticas Públicas e Desenvolvimento Estratégico da EAPN Espanha. Pobreza em Diálogo, um podcast da EAPN Portugal. Já cá estamos, vamos começar a conversa. Se calhar eu começaria pela Paula mesmo. Perguntar que preocupações é que Portugal leva para a Europa, assim, em questão de erradicação de pobreza? Ora, muito bem. As preocupações são muitas, não é? Porque nós, quando falamos de pobreza, falamos de uma multidimensionalidade de situações. Desde das questões da habitação, que estão cada vez mais prementes na nossa sociedade, as questões também da alimentação, da pobreza energética, dos baixos salários, da precariedade laboral. Portanto, as preocupações são mesmo muitas. E uma das nossas preocupações, mesmo enquanto Rede Europeia Antipobreza, Portugal, né, neste caso, é mesmo demonstrar que os números dizem-nos uma coisa, não é? E, por exemplo, os números mais recentes de pobreza em Portugal diminuíram, a taxa de risco de pobreza diminuiu, mas nós tentamos demonstrar o que vai para além desses números. E esses números demonstram ou escondem, no fundo, uma grande vulnerabilidade das pessoas. Vulnerabilidade também muito acentuada com as situações de crise, de contínuas crises que nós temos vindo a assistir e a passar nestes últimos anos. Por isso, são mesmo muitas preocupações, mas principalmente esta preocupação de que nós temos que olhar para além dos números. Os números escondem esta grande vulnerabilidade das pessoas, que são múltiplas, e que temos que ter uma visão integrada para essas múltiplas situações e uma resposta também integrada e concertada para resolver essas situações que vão, ou seja, uma resposta que vá de encontro àquilo que são as causas profundas da pobreza, que são causas estruturais, que precisam ser resolvidas. E é muito interessante essa dualidade de os números mostrarem uma coisa que depois, na verdade, as pessoas no dia-a-dia não sentem, não é? Não sentem, as pessoas sentem. É assim, não sentem a redução, é o que eu estou a dizer. Portanto, os números reduzem. Exatamente. As pessoas não sentem a redução, sentem a sua situação a agudizar-se. Exatamente. Não é? Ou seja, os números estão a espelhar uma coisa que não é exatamente aquilo que as pessoas sentem e elas podem questionar-se porque é que então confiamos nos números. Pois, é um bocado isso, não é? Nós muitas vezes na nossa área dizemos mesmo que os números muitas vezes são uma camuflagem, não é? De uma situação que é muito séria. E realmente, quando as pessoas ouvem, mas a pobreza diminuiu, mas não é isso que eu estou a sentir. E não é isso que eu vejo, não é? Eu vejo cada vez mais, e por exemplo as organizações dizem-nos muito isso, não é? Que cada vez mais se defrontam com famílias, por exemplo, a recorrer, a pedir ajuda, por exemplo, ajuda alimentar, e, por exemplo, o perfil mudou. Não é? Nós já temos famílias que trabalham e que estão a recorrer a essas organizações a pedir ajuda alimentar, que tentam reservar o seu orçamento, por exemplo, a pagar a casa, que neste momento é uma situação gravíssima, a falta de habitação e os valores máximos, não é, da habitação, dos preços da habitação, e as pessoas tentam, a sua principal preocupação é pagar a casa, e portanto os vários recursos que têm é nesse sentido, e depois o resto tentam arranjar de outra forma. Por isso é mesmo muito real, as pessoas dizem mesmo isso, não é? Nós não sentimos o impacto das medidas, no fundo. Nós não sentimos isso. E diria que então, por exemplo, a habitação é uma das principais preocupações que Portugal neste momento leva? Neste momento é sem dúvida alguma, uma preocupação muito séria, que é visível não só pelo aumento do número de pessoas em situação de sem-abrigo, que nós estamos a assistir neste momento, mas também por isto, não é? Por pessoas que não conseguem arranjar casa, por pessoas que estão a regressar, por exemplo, às casas dos pais,
muitos jovens, que estão a regressar porque não conseguem pagar a habitação, por pessoas que continuam a ser excluídas no acesso à habitação, por exemplo, as comunidades ciganas, continuam a ser um dos grupos muito excluídos também de acesso à habitação, e por pessoas que, lá está, neste momento defrontam-se com um aumento das taxas de juros, pagam rendas ou pagam ao banco prestações extremamente elevadas, mas que depois têm que fazer escolhas sérias também na sua vida. Helder, diria que em Espanha está a acontecer o mesmo ou as preocupações são diferentes? Há muita similaridade entre as preocupações. A Espanha tem, embora os números este ano também tenham melhorado, o ano passado pioraram, mas este ano melhoraram um bocado, mas continua a ter percentagens muito elevadas de pessoas em situação de pobreza e exclusão, muito elevadas em termos de pobreza infantil, bastante elevadas em termos de pobreza no trabalho. Em quase todos esses indicadores está em cima da média europeia. A parte da habitação é um problema que está diariamente na agenda noticiosa, política, dos movimentos sociais, aliada à pobreza energética. Há momentos do ano em que este tema dispara. Por exemplo, se aproxima o inverno, isso passa a ser bastante frequente, mas é um problema que vai mais segue todo o ano. Por exemplo, chega o verão e é o problema contrário de como ter a casa adequadamente fresca, e as pessoas não podem ligar uma ventoinha, um ar-condicionado. O ar-condicionado nem sequer é opção, mas nem sequer uma ventoinha, não é? E essa situação é bastante aguda. Portanto, há muitos problemas comuns. E a habitação nem sequer é um problema da Espanha e de Portugal. A gente é um vai problema mais fora, global, certo? E está em todo lado. Eu não sei, eu, neste momento continuo a contar, olha, este também. Vou sentindo que, aparentemente, de repente tornou-se um problema não só europeu, mas mais do que europeu. O Canadá tem esse problema, é um problema global. E é uma preocupação, porque assim, a habitação é um elemento central para a inclusão das pessoas, para uma vida digna, para uma participação na sociedade, para o conforto. É um direito básico, sim. Mas é um direito cujo exercício passa por condições de mercado. O que é uma coisa estranha, porque nós temos, obviamente, uma abordagem mercantil da habitação, e a habitação é também um asset. Na terminologia dos financeiros, é um asset importante. E depois da crise da dívida soberana, quando as pessoas que tinham muito dinheiro de repente ficaram em pânico e disseram, mas este dinheiro pode desaparecer de um dia para o outro, porque as ações desta empresa já não valem nada. Pois pode, sabe, isto é um casino. E então resolveram pôr o dinheiro em coisas que não mais seguras, não é? Investimentos mais seguros. E, eventualmente, a habitação é um desses investimentos. Valorizas espetacularmente, não é? Quer dizer, neste momento, quem investe em habitação é muito melhor do que pôr dinheiro num banco. E isso é um agudizar do aspecto mercantilista da habitação. E, portanto, essa perspectiva do direito foi de alguma forma esquecida. E neste momento é um problema transversal a maior parte das sociedades europeias e incluso mais para lá da Europa. Espanha tem feito esforço no sentido de promover esta luta contra a pobreza e contra a exclusão, e há sempre essa oportunidade de trabalhar. Fala-se, é um assunto que está na ordem do dia. Está na ordem do dia, é um assunto que está na agenda, é um assunto de onde é clara a ação governamental, por exemplo, ou legislativa, ou seja, há debates no Parlamento. Nós no dia 7 de Abril vamos estar no Congresso dos Deputados numa audiência em que foi solicitada a nossa Presidente e de outras organizações para discutir um pacto contra a pobreza infantil. E é algo que está na agenda. Recentemente, em dezembro, aprovou-se a nova Estratégia Nacional de Luta contra a Pobreza, que sucede à primeira, que foi em 2019, e foi um processo muito participado pelas organizações da sociedade civil, pelos agentes sociais, pelos sindicatos, pelas empresas, pelos municípios, pelas comunidades, pelos diferentes níveis de poder, porque Espanha é um país... Sim, Espanha é um país que tem muitos países dentro. Tem uma arquitetura mais complexa em termos políticos.
E foi um processo muito participado. Portanto, não será só... Não se pode dizer, isto acontece, estes números acontecem porque, pronto, ninguém quer saber, não há políticas, não há nada, quer dizer, ninguém se interessa. Não, há interesse, há debate, há ação, há iniciativa. E há uma corresponsabilização e uma participação dos vários agentes, das várias partes interessadas. E nesse aspecto é um exemplo muito... não é perfeito, porque podíamos ir muito mais além, mas, comparativamente a outras realidades que eu conheço, é um exemplo muito, muito bom, porque, efetivamente, há essa capacidade de trabalhar com os governos, com os governos a nível das comunidades autónomas, com o poder local, e isso é muito interessante. Mas os problemas são muito comuns. Deixa-me só ir aqui à Juliana para lhe perguntar. Eu tenho muita curiosidade em perceber como é que uma heterogeneidade tão grande de países que compõem a Europa leva os problemas de forma diferente e, se calhar, problemas diferentes à EAPN Europa, que no fundo agrega e tenta ajudar aqui os países neste combate. Existe esta heterogeneidade ou vai-se haver e países tão diferentes acabam por ter problemas muito comuns? Eu acho que a Paula e o Helder compartilharam um exemplo que são muito semelhantes, né? Nós podemos... A Paula falou brilhantemente sobre a questão de se olhar a pobreza sob o olhar multidimensional. O Helder deu o exemplo da Espanha e falou de um ponto muito importante, que é da precariedade no trabalho, né? E a pobreza no trabalho, porque é aquele mito que nós temos que desmistificar, que a pobreza não é só uma questão de precariedade material. Eu estava lendo um livro outro dia do relator da ONU de luta contra a pobreza, extrema pobreza, e ele estava falando num capítulo que tem um novo indicador, por exemplo, para nós avaliarmos pobreza infantil, que é o tempo que um pai e uma mãe se passam com os filhos. Então, até os dados devem ser atualizados, porque a vida requer uma outra leitura. As mudanças das sociedades, da forma de viver. A questão digital, a questão do acesso à escola, nós tivemos Covid. Quem tem acesso hoje a poder ter acesso a serviços essenciais, se não tem um telefone, se não tem a possibilidade de ter o conhecimento digital, é uma complexidade muito grande. Do lado europeu, o que nós sentimos é que falar de pobreza energética, pobreza na habitação, pobreza na educação e tentar falar de multidimensionalidade é muito complicado, porque nós ainda estamos trabalhando com políticas fragmentadas. Então, a gente tem uma política que trata de um problema, uma solução de um lado, a outra de um outro, pouca consistência e comunicação entre elas, e a gente acha que os dados, então, refletem a realidade, quando nós estamos tocando só a ponta do iceberg. Então, a nível europeu, nós lutamos muito pela essa consistência e transversalidade de pautas que tocam a pobreza, pensar na pobreza além da questão somente social. Temos também aí a questão da criminalização da pobreza, temos aí a questão da discriminação contra as pessoas pobres. São fatores muito importantes que também levam as pessoas em situação de pobreza se sentirem também não amparadas, tem muito estigma em cima delas, o que fazem também que elas não venham procurar ajuda adequada porque se sentem muito discriminadas. Nós não podemos também esquecer que no contexto europeu, no momento nós temos um movimento político nada favorável. É um movimento, um ambiente bem hostil. É um ambiente onde organizações como a APN, nós inclusive estava conversando agora no caminho de vir para cá, onde organizações que trabalham com incidência política estão tendo seus financiamentos cortados, porque fazer incidência política não deve ser mais um trabalho de organizações europeias. Nós temos também problemas agora com a discussão do orçamento que chama MFF, Orçamento Europeu, que vai de 2027 até 2029,
E a parte que vai ser dedicada à pobreza já foi reduzida, já foi cortada. Então, a gente tem que entender, como a Paula mencionou antes, não é somente a questão do indivíduo, mas também o problema estrutural, o problema sistêmico e o que está se ocorrendo por trás dos panos. Porque, obviamente, eu imagino que haja muito dinheiro europeu também para os países, obviamente, para este combate, não é? Para a aplicação prática deste combate. E se ele é cortado, estes dados, enfim, da redução dos indicadores, que até podem não coincidir com a realidade, mas para o ano podemos ter um aumento. Se calhar, muito provável termos um aumento. Não é uma questão somente de orçamento. O pocket orçamentário, a bolsa orçamentária, ela praticamente não mudou. O que se muda é onde se colocam as prioridades. A prioridade agora é competitividade e não pobreza. É defesa e não auxílio social. Então, tudo, como nós dizemos, a luta contra a pobreza é uma vontade política. E é também, essa vontade política pode contribuir para, enfim, na vida das pessoas no dia-a-dia, não é? É que nós às vezes não conseguimos, achamos que o caminho até à Europa é muito longo, é muito longínquo, nós não conseguimos imaginar, não conseguimos vê-lo, não é? Paula, como é que tem essa posição, não é? De levar também as reivindicações dos países, ou as preocupações do país à Europa, de Portugal, no caso. Sente que tem sido difícil, Juliana está aqui a falar um pouco deste ambiente, momentâneo, já tem alguns anos até, do crescimento da extrema-direita da direita e da extrema-direita, que eu acho que é um pouco aquilo que está a falar, que não tem sido muito convidativo a abraçar os temas da erradicação da pobreza. Tem sentido essa maior dificuldade e como é que se faz chegar estas reivindicações até lá? Por exemplo, a participação de organizações como a nossa, ou organizações da sociedade civil, neste tipo de processos, mesmo mais europeus e mesmo nacionais, não é clara, não é consistente, não é contínua. Portanto, nós temos, ao longo dos anos, debatido muito e apelado muito para a existência de processos estruturados que permitam organizações como a nossa e mesmo pessoas em situação de pobreza participarem na construção de políticas, por exemplo, na monitorização de políticas, porque essa seria uma forma de se perceber melhor a realidade das pessoas, as suas dificuldades, as suas preocupações e tentar construir soluções que resolvam, no fundo é um caminho mais direto, não é? Entre quem trata, quem está com as pessoas no dia-a-dia e quem depois pode vir a influenciar as políticas de uma forma mais direta. Exatamente, sim. Pelo menos é um caminho mais aberto à participação daqueles que vivenciam estas situações. E isto não é fácil, no fundo é um combate, desculpa interromper outra vez, àquilo que muitas vezes se diz que é a legislação de gabinete, não é? Que é o não saber bem a realidade, mas faz umas coisas, não é? Sim, por exemplo, nós temos feito esse trabalho muito via o trabalho que realizamos com a EAPN Europa, não é? Nós tentamos, por exemplo, conhecer a realidade nacional, ouvir as organizações, ouvir as pessoas em situação de pobreza, também trabalhamos com elas fazem parte também da organização. Trabalhamos toda esta informação e, no fundo, quase que alimentamos, não é, o trabalho da EAPN Europa, que elas precisam, a organização ao nível europeu precisa desta informação também para fazer influência ao nível europeu. Mas muitas vezes também o fazemos diretamente. Por exemplo, muitas vezes também recebemos convites da Comissão Europeia, imaginemos, que também também vão aos países ou chamam as organizações dos países para falar destes assuntos e para perceber o que é que se está a passar em determinadas matérias. Pronto. E aquilo que nós sentimos, por exemplo, no caso português, é uma falta de participação das organizações. Por exemplo, ainda recentemente tivemos numa sessão deste tipo e em 150 pessoas estava uma organização portuguesa que éramos nós. E isto acontece porquê? Porque ao nível nacional também não se estruturam estes processos participativos. As organizações, por
Por exemplo, nós tentamos levar muito destas agendas europeias, que nós sabemos que influenciam a política nacional, tentamos informar também as nossas organizações de que isto existe, de que poderá ter impacto em determinadas medidas, de que se calhar podemos fazer lobby para que elas tenham maior impacto, mas é um trabalho difícil, porque nós temos que desconstruir, porque isto é uma linguagem europeia muito complicada, não é? Nós temos que desconstruir isto, fazer chegar isto às organizações e ajudá-las também a participar nestes processos. E eles muitas vezes não existem ao nível nacional. Nós às vezes dizemos à Comissão, mas era preciso que vocês orientassem os países nesse sentido, e eles dizem, sim, mas nós temos lá escrito que é importante ouvir as organizações da sociedade civil. Ter escrito não adianta, não é? Porque depois os países são soberanos, fazem o que querem com aquela informação, não é? Claro. E nós precisamos realmente, isto lá está, sabendo que há uma influência clara do europeu no nacional, não é? E de que Portugal também tem que prestar contas ao europeu, deveria haver estes processos também ao nível nacional para perceber o que é que realmente se está a passar, não é? Como é que está verdadeiramente a situação e o que é que poderia ser diferente. Não é? Pois, talvez essa falta de conversa, de participação organizativa, também seja um bocado sintoma do próprio país, não é? Se calhar o Hélder estava a falar, por exemplo, que Espanha, pelo menos pareceu-me, que tem aqui uma vivacidade na discussão do tema que pode ser superior e isto deve ser muito diferente de país para país. E Joana, ainda bem que falou disso, porque realmente isto que existe em Espanha, não é? Que há uma união muito grande das entidades de cúpula, não é? Nós não sentimos muito cá em Portugal, não é? Ainda precisávamos mesmo, estas grandes organizações, de tentar falar numa voz unida, não é? Para fazermos pressão também a este nível. E isto ainda não está bem solidificado ao nível nacional. Às vezes a dimensão da pobreza, que é a nossa missão, parece que está um bocadinho à parte daquilo que outras grandes organizações que também combatem a pobreza, têm determinadas respostas, mas também combatem a pobreza, e parece que nós estamos assim um bocadinho à parte daquela forma de combater a pobreza, e nós precisávamos estar mais unidos, porque também, sendo grandes organizações mais unidas, se calhar a forma de pressão, não é? Seria diferente. Sim, a união faz a força, já diz o ditado. Hélder, esta eventual colaboração entre os países também, as EAPNs, por exemplo, dos vários países poderem falar umas com as outras e aprender, isto também é uma realidade, sendo que é uma realidade, ou cada uma trabalha mais ou menos um bocadinho sobre os seus problemas e depois reportam todos à EAPN? Acho que depende muito das circunstâncias e também, às vezes, dos temas que estão a ser trabalhados. Por exemplo, nós todos participamos a nível europeu e representamos as nossas redes nos distintos organismos e grupos que a própria EAPN Europa através das quais ela é constituída. E, portanto, conhecemos pessoas ali. Portanto, eu, por exemplo, se quero organizar um tema, um evento ou uma iniciativa sobre um determinado tema e sei que o meu colega da Irlanda ou da França tem muita experiência nessa área, sei que há modelos que estão a ser implementados lá, que são interessantes, que se calhar seria interessante discutir até que ponto é que seriam aplicáveis no contexto espanhol ou noutro país. Então, eu vou eventualmente usar esses contactos para enriquecer o próprio trabalho que nós fazemos a nível nacional e vou trazer esses especialistas, essas experiências e vou introduzir essas ideias. Vamos trabalhar para que essas questões sejam debatidas e eventualmente avaliado se faria sentido experimentar, introduzir, modificar o que temos, melhorar. Também fazemos o contrário. Por exemplo, em Espanha há um trabalho muito forte sobre a questão da aprofobia, ou seja, porque a Juliana falou, a criminalização da pessoa em situação de pobreza, a discriminação socioeconómica, que é um fenómeno chocante, porque uma sociedade democrática, saudável, não devia hostilizar as pessoas que mais necessitam do seu apoio. Quer dizer, uma coisa não faz sentido nenhum. Ou seja, é um bullying institucional ou societal da pior espécie. É uma coisa que eu, que tenho poder, que tenho capacidade, que tenho uma vida confortável,
ser hostil para com uma pessoa que está mais teve fragilizada, um problema, naquele está momento. fragilizada, e que não faz sentido, até porque tudo o que nós temos é efêmero do ponto de vista individual, ou seja, uma pessoa sai daqui, vai atravessar a rua, leva com um caminhão, vai para o hospital, fica 2 anos em recuperação, perde o emprego, perde a família e 4 anos depois está em situação sem abrigo. Não importa a vida que tu tinhas. As questões que podem estar na base de uma situação de pobreza e de exclusão que começa por um ponto e começa depois a disseminar-se e a consolidar-se, é algo que pode acontecer a qualquer um. Portanto, não há vacinas contra a pobreza. E nesse sentido nós devíamos olhar para as pessoas em situação de pobreza e dizer assim, isto não é algo que sucedeu porque estas pessoas fizeram algo para merecer isto. Claro. São questões estruturais. Há estruturas na sociedade que fomentam a reprodução da pobreza. Por exemplo, não há uma intervenção eficaz muitas vezes do ponto de vista da pobreza infantil. Então nós estamos, no fundo, a permitir que crianças que crescem em famílias em situação de pobreza se tornem, muitas vezes no futuro, adultos pobres. E, portanto, estas questões são importantes e poder contar com pessoas de outros países onde estes temas também são trabalhados, onde há modelos de intervenção que estão a ser desenhados e que estão a ser implementados, que estão a ser avaliados, e poder fazer este intercâmbio e esta cooperação é uma parte importante daquilo que a rede é, de aproximar e de melhorar, porque no fundo nós temos problemas em comum, temos problemas em específico, mas podemos aprender muito com os outros e sobretudo podemos contribuir a nível europeu para que muitas destas questões tenham o destaque em agenda que devem ter e que tenham a atenção e a iniciativa que merecem e que são necessárias. Pois, porque sendo a Europa uma organização que está acima dos países, ou pelo menos é essa a nossa impressão, obviamente se vem de lá a ideia de que, por exemplo, um tema deve ser discutido nos países, se calhar até eles respeitam melhor do que se vier das próprias organizações dos países. Não sei, mas Juliana, queria fazer-lhe uma pergunta tricky, mazinha, que é, há algum país que seja assim um exemplo para si do combate à pobreza neste momento na Europa? É muito difícil dizer, porque os indicadores de pobreza mostram que se tem um país que consegue providenciar políticas, por exemplo, que são focadas na questão da pobreza energética, ela não vai focar na questão da habitação. Então, nunca é uma situação que 100% ganha... no teste. Ninguém ganha 100%. Então, tudo vem sobre a prioridade e o interesse político do momento. É a pergunta que os jornalistas mais fazem. Qual é o país mais pobre da Europa? Em que sentido? Em que grupo? Tem os grupos que nós chamamos também dos grupos invisíveis da pobreza, que não aparecem nenhumas estatísticas. Paula estava falando da população cigana. São poucas as estatísticas onde tem indicadores de pobreza de população cigana, além da moradia ou da educação. Então, infelizmente, não podemos dar um exemplo de qual país está fazendo o melhor. O que podemos dizer é que a Europa hoje tem uma vontade, tem uma ambição de se criar pela primeira vez uma estratégia europeia anti-pobreza, onde essa estratégia europeia anti-pobreza vai tentar trazer uma harmonização para planos nacionais de luta contra a pobreza, oferecendo linhas diretivas de como políticas públicas ou legislações ou medidas específicas para comunidades em situação de pobreza devem ser alimentadas. E aqui é muito importante entendermos que, foi algo que você comentou no início, não existe um grupo homogêneo na pobreza. Eu posso ser mulher e pobre, eu posso ser migrante e pobre, eu posso ter um doutorado e ainda viver em situação de pobreza. Eu acho que nós temos que entender essa multicomplexidade da pobreza, além da questão da precariedade material, ou mesmo da questão educacional, e entender que estratégias como essa da Europa serão importantes, porque serão
será um momento onde o diálogo pode melhorar, o mecanismo de transparência de diálogo pode ser mais eficaz e, além disso, as pessoas em situação de pobreza podem participar de maneira mais eficaz desses processos, senão ficam políticas vazias, né? Então, a EAPN, com seus membros como a EAPN Espanha e a EAPN Portugal, está colocando muita pressão na Comissão Europeia para que essa estratégia seja uma estratégia verdadeiramente ambiciosa. E, novamente, estratégia tem que vir com dinheiro. Não adianta propor uma estratégia bonita no papel se não temos um financiamento que seja dedicado para grupos específicos em termos de políticas públicas. A Juliana estava a falar que não vê os tempos a serem muito convidativos à criação desta estratégia, mas acha que ela vai acontecer e, por outro lado, há um timing, assim, um deadline para ela acontecer? Tem. Então, existe o famoso, a gente fala pilar em português também, né? Sim. Ah, tá. Tem um famoso pilar social europeu que tem um plano de ação, está sendo renovado agora em novembro, e a estratégia está marcada para ser lançada em janeiro de 2026. Portanto, daqui a menos de um ano. Daqui a menos de um ano. Então, já existe aí na mesa, a EAPN vai lançar na sexta-feira uma posição política sobre qual é o conteúdo que deveria ter essa estratégia. E qual é? Ou seja, assim, pontos essenciais, na sua opinião. Nós temos 80 páginas de informações, mas tratar basicamente de 4 pilares. Trabalhar da forma de trazer uma teoria de mudança para a pobreza, trazendo aí a questão sistêmica e estrutural, tirando do indivíduo toda a responsabilidade de lutar contra a pobreza. A questão também da consistência entre políticas públicas. Não adianta tratarmos de pobreza infantil se não pensarmos nas crianças que estão vivendo em pobreza energética. Em que situação? Porque quem está pagando por esses desenvolvimentos da transição justa, quem está pagando são as famílias mais pobres. Porque os donos investem e repassam os custos às famílias mais pobres. Tem a questão também da participação das pessoas em situação de pobreza, que é essencial, e também aí na questão da coordenação e governança, que é exatamente isso que estamos falando aqui. Como o local impacta o europeu e vice-versa. Porque senão vira somente como falamos lá na bolha de Bruxelas, um check the box exercise. É só um exercício de fazer check-in e não ajuda muito. Então, nós estamos trabalhando nesses 4 pilares e o pilar mais forte para nós agora é como juntar todas essas políticas embaixo de um guarda-chuva que faça consistência. Pois, porque a pobreza em si já é muito grande, já é um tema gigante com muitos braços e depois a heterogeneidade dos países ainda vem complicar aqui muito as contas, mas esperemos que em 2026, em janeiro, haja novidades sobre este esforço europeu que junta todos os países e seria tão importante. Muito obrigada a todos, o nosso tempo voou neste episódio. Obrigada mais uma vez pela vossa presença. Foi mais um episódio do Pobreza em Diálogo, um podcast de produção da EAPN Portugal e da Filtro Produtora, com a identidade visual da artista Helena Beatriz. Vemo-nos num próximo episódio.